A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um momento aqui na presença do Senhor para agradecer ao Senhor Jesus pelos momentos maravilhosos que Ele tem nos proporcionado. A gente sabe que nós enfrentamos lutas todos os dias, a gente às vezes está naquele momento de refrigério e quando de repente as coisas mudam, sai daquele momento de tranquilidade e vem para o momento de angústia, de dor, de adversidades. E muitas vezes nós não compreendemos nada disso. Mas eu quero te dizer, neste momento, que o Senhor Jesus está no controle de tudo. Descansa o teu coração, que ainda que você não entenda agora, depois você vai entender o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Por isso nós não devemos desanimar, amém? Que o Senhor Jesus lhe abençoe grandemente em mais esse dia, te dando muito amor, muita paz, muita compreensão, muita perseverança e, acima de tudo, te dê confiança nele. E se você confiar plenamente no Senhor Jesus, pode ter certeza, essa luta vai passar e você vai cantar vitória do outro lado. O Deus que você serve, que eu sirvo, ele não é um Deus de faz de conta, ele não é um Deus de tradição, ele é um Deus de convicção de que ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo que gira ao teu redor tem as mãos, tem a palavra de Deus envolvida, né? Por exemplo, em toda a criação foi pela palavra. Você foi criado pelas santas mãos de Deus, por isso você é um santo de Deus. Confia nele, confia nele. Toda a sua angústia, tudo aquilo que estiver te incomodando, fale com o Senhor. Ele vai te socorrer. E eu tenho certeza do que estou falando, porque o Senhor tem feito assim na minha vida. E a cada dia mais, eu confio nele. Quanto maior a adversidade, mais eu me apego em Jesus, amém? Eu quero ler um texto aqui para você rapidinho e fazer uma rápida reflexão para que você entenda o agir de Deus, que muitas vezes nós não compreendemos. Mas eu quero que você entenda que tudo está nas mãos do Senhor. Ele não perdeu nada de controle, está tudo sob o controle dele. Tá? Por mais que você não compreenda, ele é soberano. Ele não erra. Amém? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Gênesis, capítulo 40, a partir do verso 1. Quero ler um trecho aqui para entrar no assunto aí que eu quero entrar rapidinho com você. Diz assim: José na prisão interpreta sonhos. Eu não vou ler todo o contexto, que é muito longo e o tempo aqui não vai permitir. Eu vou ler um trechinho aqui para nós fazer um resumo bem rápido do que eu quero que nós possamos tirar desta palavra algo para a nossa vida. Tá bom? Amém. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu depois destas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do Cáceres, no lugar onde José estava. Amém? No lugar onde José estava. Meu irmão, aqui fala da história de José. Fazendo um resumo aqui, José está na prisão. Mas por que José está preso? Nós vamos chegar lá. Vou fazer um resumo aqui bem rápido para você entender. Deus tinha um propósito para José. Deus queria que José fosse governador do Egito. Mas José é um menino do povo de Israel, vive distante do Egito, está lá no meio do povo de Israel, o seu pai Jacó, e vive ali os irmãos, menino ali em torno de 16, 17 anos, mas o Senhor tem um plano na vida dele. E o Senhor precisa que José chegue no Egito para que aquele projeto se cumpra.
Então começa a acontecer algumas coisas com José. Uma das coisas já começa a acontecer dentro da casa de Jacó. Os irmãos de José já não simpatizam muito com José. Porque José é um servo de Deus, ele é justo, ele não gosta de mentira, ele não gosta de engano. Tudo que os irmãos faz de errado, José vai lá e conta para o pai dele. E com isso ele gera uma ira nos irmãos. Eles não gostam de José pela essa atitude que ele tem. Então José começa a ser alvo dos próprios irmãos. Veja que o problema de José já começa dentro da casa dele. Por essa postura de José, o seu pai Jacó ama José, mostra o amor por José. Porque José é um menino que obedece o pai. É um menino que segue os mandamentos do pai e não concorda com o erro dos irmãos. Isso já dá uma lição aqui, que por mais que você seja justo, as pessoas do mundo, e muitas vezes nem as de dentro de casa, vão compreender as tuas atitudes, porque você não vai compactuar mais com a mentira nem com o engano. Logo você vai começar a ter problemas com essas pessoas. As pessoas que é acostumada a mentir, as pessoas que é acostumada a enganar, as pessoas que costumam dar golpe nos outros, coisas assim, já vão começar a ficar contra você. Você já vai começar a ficar mal visto. E assim acontece com José. Até que José vai para o campo onde os irmãos estão cuidando das ovelhas e os irmãos decidem matar José. Então pegam José e vão tentar executar os seus projetos, seu plano. Mas aí, um dos irmãos recusa matar José e impede os outros irmãos de matar ele. Então o que eles fazem? Joga ele em um poço. Joga eles num buraco lá profundo, joga ele lá dentro e mata um animal e molha as vestes de José no sangue daquele animal. Olha a sutileza, olha a astúcia do inimigo. Ele já prepara uma mentira para Jacó, os próprios filhos. Aí eles molham a roupa de José ali algumas vestes de José ali naquele sangue daquele animal que eles matam e voltam para casa. Antes disso, aliás, vai passando os mercadores. Então eles não matam José, mas eles decidem vender José como escravo. E José é vendido para aqueles mercadores e vai para o Egito. Imagina o desespero desse jovem. Imagina a angústia dele sendo levado para longe dos pais. Os irmãos tentando matar. Deus está no controle de tudo. Como é que a gente pode dizer que José não ficou desesperado? Ficou. Ele ficou desesperado. Os irmãos voltam e dizem ao pai que as feras do campo mataram José. Olha a mentira. O diabo é sujo. O diabo é sujo. Mas Deus é fiel. E Deus está com José nessa jornada. José vai para o Egito e lá ele é vendido como escravo para um homem por nome de Potifar. Aí José vai para a casa de Potifar e começa a trabalhar ali. E tudo que José faz prospera, dá tudo certo, porque ele é um menino que temente a Deus, as coisas estão caminhando. Agora o inimigo vai tentar pegar José de uma outra maneira. Vai usar a mulher de Potifar para tentar seduzir José. Agora tentar pegar José na área sexual. O inimigo vai tentar pegar José na área sexual. Aí dá-se a entender que essa mulher mandou todos os funcionários sair dali, mandou embora, mandou descansar, alguma coisa. Ficou só ela e José e ela vai e agarra José. E ela quer se deitar com José. José rejeita aquilo porque ele é um homem temente a Deus e ele não vai contaminar o teu templo, porque é morada do Espírito Santo em nós hoje. José então foge daquela mulher e uma das vestes dele vai ficar nas mãos na mão da mulher de Potifar, que nem nome tem, é a mulher de Potifar.
Olha que lá atrás, as vestes dele ficou na mão dos irmãos e eles mentiram lá para o pai. E agora ficam a veste dele de novo, pela mentira. Essa mulher ficando com as vestes, viu que José recusou, aí ela grita e acusa José de tentou agarrar ela. Com o inimigo é assim, ele tenta te seduzir e quando ele não consegue, ele tenta te culpar, te acusar. Ele faz isso com a gente. José foi preso por causa disso. Potifar mandou prender José. E nisso acontece isso com o padeiro e o copeiro. Eles também vão presos. Só que lá, o copeiro tem um sonho. E o padeiro. E José interpreta o sonho e acontece justo isso com José, com os copeiros. Entendeu? O padeiro morre. E o copeiro sobrevive. Quando ele vai servir a Faraó, passado tempos depois, e José ainda está na prisão, o rei tem um sonho. Tudo preparado. Aí ninguém consegue interpretar. Então o copeiro vai e diz para o rei: meu senhor, lá na prisão tem um moço que interpreta o sonho. Ele interpretou o nosso sonho, tudo que ele falou aconteceu. Aí o rei manda chamar José. Aí José vai, olha só, e interpreta o sonho do rei. Ele interpreta o sonho do rei. Aí quando ele termina de interpretar o sonho do rei, aí ele diz ao rei assim: senhor, na verdade ele interpreta o sonho que vinha uma grande fome lá no Egito. E nesse sonho era para que o rei guardasse mercadorias no celeiro, para ninguém morrer de fome. Aí José interpreta direitinho. Aí ele diz ao rei assim: meu senhor, o senhor precisa nomear alguém para administrar toda essa situação para não faltar alimento ao povo. Aí o rei diz assim: quem eu poderei nomear, senão o homem que interpretou o sonho e que mostrou que Deus é com ele? Aí nomeou o próprio José governador. Olha só. Aí José domina sobre todas as nações do Egito. O único que é acima do José é o faraó. José é o segundo na hierarquia. O homem que foi jogado num poço, foi vendido como escravo, foi para a prisão, foi preso por causa de acusações falsas e mentirosas, aí se tornou governador do Egito. Mas o mais interessante foi que José, depois que se tornou governador, os irmãos, como estava tudo acabado, tudo com fome, foi para o Egito e encontrou José. Quando reconheceram José, que isso demorou um tempo, se prostrou aos pés de José, reconhecendo o irmão como governador. O coração de José é tão maravilhoso, ele aprendeu nesse sofrimento ser humilde e não revidou nada do que fizeram. José então perdoou seus irmãos e ainda os ajudou. Amados, uma lição que nós aprendemos aqui: o mundo não quer nos ferir para nós revidar nada contra ninguém. O Senhor, ele nos ensina a ser cada vez mais humilde. Quanto mais humilde você for, mais Jesus está com você. E aquele que te feriu, você não revida. Você acalenta. Porque o cristão, ele sofre os agravos dessa vida, mas ele não revida. José se torna governador e manda buscar o pai dele e os irmãos e ajuda todo mundo. E ele governa e administra o Egito. Deus tinha um propósito na vida de José, que ele ia ser governador do Egito. Mas ele precisava ir para o Egito. E Deus precisava tirar ele da tenda da casa do pai. Então, Deus aproveita a ação, aquele conflito que está havendo, e aquela própria situação. É o dispositivo que Deus usa para levar José para o Egito, para ele se tornar governador. Amado, às vezes nem eu nem você vai entender o agir de Deus. Mas ele às vezes vai usar essa situação adversa na sua vida para te levar num patamar maior. Amém? Fica com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Guarde no teu coração. E não importa a batalha que você está passando. Não importa a luta que você está passando. Confia que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Que Deus lhe abençoe grandemente. Em nome do nosso Senhor Jesus. Fica com esta palavra, com esta mensagem de consolo e de conforto para a sua vida. E creia que o Senhor Jesus é contigo. Ele jamais te abandonará.
Ele morreu lá naquela cruz, pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Fique firme na presença do Senhor, porque Ele está firme contigo. Amém? Fica na paz, em nome do Senhor Jesus.